sábado o Bainão vai voltar com reapresentação. Como é que vai ser esse sábado aí, Cachado? Boa noite. Boa noite, um abraço para você. Antes, deixa eu falar que logo mais teremos o programa Conversa com Leão. A presença, sabe de quem, Gerson Nogueira? Da nossa queridíssima jornalista amiga Célia Pinho, que estará conosco. Ela trabalhou aqui no Grupo RBA, né? Fazendo Barra. Sim, pesada, fez né? dupla com o Gerson aqui. O Gerson era o como é que você pode dizer? Redator do Barra, né? Eu era diretor. Diretor, editor, chefe de jornalismo. rascunhador do texto. Eu lembro muito Na caneta bem, futura, Cachado. Criador do programa também. Nessa época era ela e o Ronaldo. Isso. Ronaldo Porto, o saudoso Ronaldo Porto. Uma dupla maravilhosa. Isso. Exatamente. Então, a Célia estará conosco daqui a pouquinho, estará chegando para essa entrevista, e também a turma dos Ensigueirados Azulinos, à frente a Pérola, com suas amigas, seus amigos, né? Vamos falar aí dos Ensigueirados Azulinos, também é uma torcida organizada do Clube do Remo. Esse pessoal aí todo que gosta de sempre assistir os jogos do Clube do Remo, né? Tem colocado o Remo lá em cima, rapaz, isso tem dado um know-how muito grande para o Clube do Remo. Bom, Valmir, vamos falar o que você quiser, eu estou aqui para responder para você, tá, meu amigo? Diga lá. Bora lá, bora entrar no assunto então, né? Para falar que como será essa reapresentação, o Bainão está sendo preparado para receber, como é que vai ser, Cachado? Exatamente, Valmir. A reapresentação será pela parte da tarde, os jogadores no momento estão um trabalho remoto, uma cartilha que foi passada através do Dieguinho, que é o preparador físico do Clube do Remo, a equipe da comissão técnica, né, outros preparadores como o Gonzalo e o Gabriel também, e a reapresentação para começar uma intertemporada. Será no sábado à tarde, já com a avaliação logo física, né, todos os profissionais do NASP atentos para atender todos os jogadores. Daí o Remo começa já entrando no domingo, na segunda, começando a sua intertemporada em busca do sucesso, a permanência do Clube do Remo neste campeonato brasileiro chamado simplesmente de Série A, a elite do futebol brasileiro. Valmir. Oi. E é um momento decisivo, né, Gerson? Porque é um momento de retomada de campeonato brasileiro, que as equipes também, as outras 19 também se preparam, assim como o Clube do Remo. E eu diria que o Clube do Remo parou a competição no seu melhor momento técnico, né? Tecnicamente o Remo estava muito bem, inclusive conseguindo vitórias. Vamos ver se ele consegue essa mesma retomada, né? O Remo, quando parou, né, a competição, o Remo tinha, né, ali feito uma sequência muito boa, né? Em 5 rodadas o Remo conseguiu 3 vitórias e 1 empate, apenas uma derrota que foi aquele jogo pro Atlético Paranaense. Isso, mas os demais, o Remo ganhou 3 jogos e empatou com o Palmeiras. Inclusive ganhou do seu Botafogo. Ganhou do Botafogo, que é uma parte que a gente passa, né, assim. Mas eu vejo que a retomada ela tem que ser nesse nível também. Tem que ser tomado como referência esse bom momento, o ponto aí que o Léo Condé conseguiu, né? Conseguiu alcançar com a equipe, com esse sistema que ele utiliza, um sistema muito forte de marcação no meio-campo, uso das laterais, com destaque aí para o lado direito, com Marcelinho, né? E eficiência ofensiva. Eficiência ofensiva significa aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Porque a Série A, pelo nível de dificuldade, de equilíbrio, é uma competição que não dá tanta brecha, né? Tantas oportunidades. Um jogo não oferece tantas oportunidades. Quando aparece, tem que aproveitar. E acho que ele tem também um grande trunfo nesse retorno, que é passar a ter aí disponibilizado o atacante Tagliari, que era um jogador que vinha muito bem quando se lesionou. Estava começando a encaixar o jogo com o Vitor Bueno. Acho que isso pode funcionar muito bem, aquela coisa de duplas, né? Ele vai ter a volta do Jajá, que cometeu aquela infantilidade e desfalcou tolice, né? Aquela tolice no jogo contra o São Paulo, né? Mas o Jajá volta e certamente mais focado, né? Mais consciente que essas coisas não se brinca mais, né? Não dá para fazer. Outra coisa, o Marcelo Rangel, né, Cachado, que deve já estar no ponto aí quando o Remo enfrentar o Corinthians, né? Todo mundo está esperando isso. E aí você sabe que ele é um dedicado, né? Um cara que vai ser o primeiro que chegou logo aí, já está fazendo fisioterapia no NAR,
é uma clínica particular com acompanhamento dos fisioterapeutas do Clube do Remo para que ele volte logo, logo. Mas, se não for possível, né, a gente manda um abraço que ele está nos ouvindo neste momento, está com a família dele, a esposa e a filhinha aqui em Belém. Se não for possível, tem outro bom goleiro que é também o Ivan Quaresma. Que apareceu muito bem contra o São Paulo, né? Isso, e o outro que é o Igor Viner, né? O Remo dá uma sorte para goleiro que eu vou te contar, né? E também para preparadores de goleiro. Né? Tem até ex-goleiro do Remo que está na seleção brasileira agora, lá em Copa do Mundo, que é o Everton, né? Que passou por aqui. Exatamente. Agora, Cacheado, Tonhão não está, por enquanto, como presidente, é o Glauber Gonçalves, um dos vices que está assumindo. Exatamente. O Glauber Gonçalves é o primeiro vice, né? E ele assumiu a presidência do Clube do Remo aí, juntamente, lógico, com o Milton Campos, que é também vice-presidente, né? E o Glauber está aí na sede atendendo tudo, né? Nessa licença do Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que está no eixo Rio-São Paulo, tratando de assuntos do Clube do Remo, inclusive junto ao Flamengo, numa parceria com o Flamengo. Ele deve retornar somente no início de julho, quando ficará o interino, o nosso Glauber Gonçalves. Cacheado, vou te perguntar um negócio e você não vai gaguejar. Quando ele voltar, ele já vai trazer esses caras aí que você falou? Tá faltando zagueiro, lateral esquerdo, meio atacante. Será que ele já traz nomes? Isso está com o executivo de futebol, tá, Valmir? O nosso Luiz Wagner, ele está tratando deste assunto juntamente, evidentemente, com o técnico Condé, que é o técnico. Só será contratado jogador quando o Condé indica, né? O Remo está aí para trazer, já falamos aqui, um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia atacante, meia de ligação, e um atacante de área, que há muito tempo a gente fala nisso aqui, né, Valmir? Chamar de novo aqui o Cacheado para falar, ele já destacou aqui a Toca do Leão, até amanhã estará toda pronta para receber todo mundo. O que está toda pronta, hein, Cacheado? O que estava faltando aí na Toca do Leão? Estão colocando umas baneiras lá, né, na Toca do Leão, aquelas baneiras que faz trabalho para hidromassagem, trabalho para jogador, né? E a cozinha, que recebeu um novo visual, né? Cozinha, refeitório e tudo mais, coisa pouca, mas que amanhã tudo estará sanado para, no sábado, receber todos os atletas do Clube do Remo que entrarão nesta intertemporada, Valmir. 31, leio a notícia aqui na Liberal. E os jogadores postaram vídeos nas suas redes sociais, meus amigos. E aí, meus amigos? Leão, que vai jogar contra a Tuna Luso Brasileira, tá no comecinho de julho. Remo já vai jogar contra a Tuna. O Remo está atrás de um adversário da primeira divisão para jogar em Belém, que eu acho muito difícil, devido ao deslocamento. Adversário internacional ou nacional? Não, o Remo quer, se for nacional, um adversário da primeira divisão, e está trabalhando como segunda hipótese trazer um time estrangeiro aqui da América do Sul. Aí, respeitosamente, tem que trazer um time bom, né, mano? Tipo, pelo menos do Milionários da Colômbia, né? Você ia se emocionar, fala a verdade. Não, né, mano? Milionário. Não, fala a verdade. Eu ia, pô. Eu já ia estar testando pro futuro. Entendeu? Entendi. Um grupo H, um grupo G, assim. É doido, é? Aí, meus amigos, o Remo tá tentando trazer esse adversário. Tomara que não seja um Boston River, né? Do Uruguai. Deu trabalho pro São Paulo. Não, mas beleza, não tem nome, não tem apelo. Tem que ser um time a Etiópia de novo. E aí o Remo, depois, para fechar, vai jogar um amistoso em São Paulo, para fechar a sua intertemporada, e depois tem o Corinthians. O que vocês acham desse enredo que o Remo está procurando fazer? Até com base nesse enredo, Rodolfo, quero citar aqui rapidinho que o São Paulo está negociando para enfrentar o Fluminense no amistoso. O Grêmio já tem amistoso confirmado contra a Chapecoense. Então essas equipes que estão na Série A, elas vão se enfrentar justamente. Mas eles são mais próximas, né? É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. A não ser que o Remo fizesse realmente um amistoso lá, no eixo sul-sudeste, que aí seria, acho que mais viável, né? É mais fácil. Menos burocracia. Menos certeza, burocracia. Max.
Cara, esse momento que o Remo tem, o que me preocupa é o seguinte, Rodolfo, porque quando todo mundo voltar, todo mundo continua sendo Série A, todo mundo continua sendo elite. Mas não vai ser fácil, Rodolfo, não vai ser fácil, e eu digo para todo mundo, porque a queda de rendimento ela é completamente natural, não adianta. É como se nós estivéssemos em uma virada de chave para começar um campeonato estadual. É como se a gente estivesse no início de temporada, porque é o que vai acontecer, tá? Muita gente não vai entender quando o seu jogador preferido, seu jogador predileto não ter aquele mesmo rendimento, porque vai ser complicado. A exemplo disso, eu coloco o Vitor Bueno. O Vitor Bueno vai voltar aí jogar na Série A com o mesmo rendimento dos 2 últimos jogos? Eu não sei, mas eu vou citar o exemplo Vitor Bueno para o torcedor, que o Vitor Bueno ele termina ali jogando na Série A, agora pelo Remo, por conta da lesão, ele para de jogar, e quando ele volta, não é que ele volte irreconhecível, mas eu tenho aqui a sensatez de falar, gente, a gente já viu o Vitor Bueno antes da lesão. Esse Vitor Bueno que a gente está vendo aí, cara, desculpa, é ritmo de jogo, não adianta. O cara não desaprendeu a jogar, o cara não faltou treino, é ritmo de jogo. Então, basicamente, vai ser nessa pegada depois desse retorno da pausa da Copa do Mundo. E eu digo e repito, todas as equipes vão enfrentar esse mesmo problema. E quando começa, por exemplo, uma temporada, o que a gente costuma ver? A equipe pode até não jogar bem, mas você já entende a proposta de jogo com 3, 4 jogos. É quando o time começa a pegar ritmo. Eu já ouvi de muitos técnicos aqui do Pará chegarem no início de temporada e falarem: a gente vai precisar de um mês aí, tá? Para começar a entrar no ritmo, porque é muito diferente você começar uma pré-temporada de 2 meses e tendo que começar a jogar em alto rendimento em um mês. Então, tem muita coisa envolvida e eu queria alertar o torcedor em relação a isso, porque o que ele vai ver do Remo, a falta de intensidade, ele vai ver em outras equipes também. O Brasileirão, ele sempre volta trazendo benefícios para quem parou, mas malefícios para quem parou também. Então, nem sempre um longo período de trabalho, vai ter muito tempo para treinar. Cara, desculpa, isso não significa nada. Pode até ser importante, mas não significa muita coisa não, tá? Porque o Bahia veio jogar aqui, por exemplo, jogando Sul-Americana, não, Libertadores, perdão. Aí ficou uma semana treinando em Belém. Teoricamente, quase uma semana, perdão. Teoricamente, o Bahia vence o Remo, vai pegar o Remo. Beleza. Desculpa, foi o Palmeiras, tá? Foi o Palmeiras. Palmeiras vai perder pro Remo. Palmeiras vai ganhar o Remo porque se preparou muito melhor. Cara, desculpa, mas tem coisas no futebol que só funcionam no papel. Então, como o Remo vai dosar essa preparação, mas tem um ponto-chave aí, que vai conseguir a recuperação do Marcelo Rangel e o Talhari vai ter muito mais tempo para voltar, porque o Remo precisa muito do Talhari nesse retorno do Brasileirão. E aí, Luizinho? Eu concordo com o Max. Eu acredito que quando você tem a oportunidade de parar no meio da temporada e fazer uma série de treinamentos e de amistosos visando o próximo jogo oficial, que vai ser só daqui a mais de um mês, você tem a oportunidade talvez até de equilibrar um pouco mais o seu elenco, de transformar o trabalho físico em um pouco mais uniforme, em mostrar o trabalho tático de uma maneira um pouco mais calma, e a partir daí você pode fazer mudanças até mesmo no seu time titular. Por exemplo, quem não lembra de quando o Patrick virou titular do Remo? O Patrick virou titular do Remo em um momento em que o Remo teve 2 jogos da Copa Verde, salvo engano, para fazer. E aí o Patrick acabou tomando a titularidade porque ele teve um pouco mais de tempo para trabalhar, porque o Remo não era aquele Remo, não era o mesmo Remo que estava disputando a Copa Verde e estava disputando a Série A. E a partir daí, o Patrick ele começa a jogar melhor, porque ele começa a se equilibrar com o restante do elenco no aspecto físico. E a partir daí, ele não sai mais do time titular do Remo. Porque quem antes chamava ele de Patrick Picanha, viu a oportunidade de ter o Patrick como um jogador importante na equipe titular. E a partir daí, ele não saiu mais. Então isso pode acontecer com outros jogadores, pode acontecer, por exemplo, com o Pico, que não tem minutos suficientes de acordo com boa parte dos torcedores do Remo. Pode acontecer com o próprio Zé Ricardo, que começou bem a temporada, mas voltou para o banco. Pode acontecer com jogadores do próprio campo de ataque. Pode acontecer para ter um realinhamento ali do futebol do centroavante, por exemplo, o exemplo do Gabriel Poveda, que ainda não fez
bons jogos com a camisa do Remo, a torcida está esperando. Enfim, essa oportunidade que o Remo tem de parar, refletir, trabalhar e depois voltar na Série A, é uma boa oportunidade que o Remo vai ter para tentar reequilibrar o seu elenco, que é bom, o elenco do Remo não é ruim para a sequência da Série A. E que precisa, né, amigo? Precisa desse reforço, né? Precisa desses reforços para essa sequência, porque o Remo tem que fazer uma campanha de Sul-Americana. E quando eu falo de Sul-Americana, é de pelo menos 11º colocado para não cair para a Série B. Dito isso, nos últimos 6 campeonatos brasileiros, quem terminou com a mesma pontuação do Remo nesse momento, né, na virada de turno, 18 rodadas assim, não caiu, né? O Vitória é um exemplo disso ano passado, né? Ele, antes de virar o turno, na última rodada do fechamento de turno, do encerramento de turno, ele encerrou com 18 pontos. Então, sendo que ainda tem um jogo, né? Ainda tem um jogo pra gente finalizar o turno, né? Então, digamos que está no mesmo roteiro. Embora seja relativo, porque o Ceará entrou na zona na última rodada, mas é muito bom hoje. Eu sei que é muito subjetivo isso que eu vou falar, mas assim, é muito bom você crescer no momento certo do que você atingir um nível de gordura e achar que aquela gordura é confortável. Coisa que o Remo conseguiu em 2021 na Série B, porque o Remo fez uma gordura. Não foi uma coisa, caramba, que confortável tá essa Série B. Mas o Remo, por exemplo, de 9 jogos, precisava vencer um jogo só e não venceu. Então, assim, é que nem o pessoal fala na Série C também. Desculpa, torcedor do Remo, mas só um exemplo. Você que vai jogar um mata-mata, você que vai jogar um quadrangular, é muito melhor você crescer na reta final, porque você já chega voando, do que você ficar tão confortável como o Botafogo da Paraíba já ficou em primeiro lugar várias vezes e chega no quadrangular, você não atinge o mesmo nível. Porque, gente, durante uma temporada você tem um nível, você tem um auge físico, né? E o auge físico, ele começa a cair e as pessoas acham que não é oscilação, e é oscilação. Então, é assim, hoje, pelo que a gente está vendo, é muito mais vantagem para o Remo crescer agora mesmo. Porque imagina só o Remo conseguindo 3 vitórias consecutivas no início da competição e depois só pegando taca. Eu acho que o futebol ele tem muito isso de crescimento, de confiança também. Porque agora, na parada para a Copa, o Remo estava confiante, pô. Aí imagina o Remo jogando lá contra o São Paulo, que jogou bem, se defendeu muito bem. Mas imagina o jogo contra o Bahia, que estava muito confiante também. Até contra a Chapecoense. Então, é só pegar os números, né? De 18 pontos, o Remo conseguiu 13. Tem mais de 60% de aproveitamento na Série A. Isso aí vai muito da questão de trabalho, mas também da confiança. E o Léo Condé que, de fato, assumiu e demorou um tempinho para organizar a casa. E é engraçado que o Léo Condé assumiu que em março, abril, maio, junho, ficou pouco tempo, né? Pouco tempo no cargo e conseguiu mudar um pouquinho a dinâmica do Remo. Então, da mesma forma que o torcedor criticou muito o Osório, ele começa a enxergar um bom trabalho no Léo Condé, apesar de algumas teimosias também. Luizinho Moura. Eu concordo. E quando a gente fala de reflexão, né, de análise, eu falei muito isso. Essa época do Remo vai ser uma época de pura reflexão dentro e fora de campo. E isso tem muito a ver com o trabalho do Léo Condé também, porque no início do trabalho dele, ele estava muito preso a uma convicção de que se ele jogasse de maneira mais defensiva dentro ou fora de casa contra todos os adversários na Série A, ele talvez conseguisse salvar o Remo do rebaixamento. Quando ele chegou aqui, ele encontra um elenco que não necessariamente é um elenco que estaria preparado para assumir essa posição. É um elenco um pouco mais equilibrado, mais qualificado, é um elenco que talvez fisicamente pudesse melhorar um pouco, é um elenco que do meio para frente tem boas opções, apesar de ainda precisar de um pouco mais agora para o restante do campeonato. Mas mesmo assim, o Léo Condé vai lá e acaba perdendo para o Cruzeiro, acaba empatando com o Vasco em casa, acaba tendo derrotas muito feias fora de casa também. E a partir de um jogo, não vou lembrar agora qual, contra o Bahia, no primeiro jogo da Copa do Brasil, talvez o Léo Condé tenha acendido uma lanterna na cabeça e tenha dito, caramba, não necessariamente se eu jogar covardemente contra os adversários aqui no Mangueirão, eu vou perder. Talvez eu consiga colocar um pouco mais o meu time para jogar,
talvez eu consiga fazer contra-ataques interessantes, talvez eu consiga criar jogadas de efeito no meio de campo, porque eu tenho 3 meio-campistas titulares interessantes. E aí que o Remo talvez começa a jogar a Série A de verdade. Diante de um período de adaptação que era necessário, lógico que era, o Remo não disputa uma Série A faz 32 anos, quando a tabela da Série A era completamente diferente, o modelo de campeonato da Série A era completamente diferente, então precisava de uns 3 ou 4 meses para se readaptar ao campeonato. Mas a partir desse momento em que o Léo Condé tem esse start, talvez até influenciado por alguém da diretoria de futebol do Remo, a gente não sabe, mas a partir desse momento o Remo começa a jogar plenamente a Série A. E a partir daí o Remo começa a conquistar resultados interessantes. A vitória contra o São Paulo no último jogo antes da parada foi um resultado interessantíssimo. O próprio empate contra o Palmeiras, quando o Remo faz um gol no primeiro minuto de jogo, é algo a se destacar também. Então isso deu para o Léo Condé talvez uma ideia que ele não tinha antes dele vir para Belém. Talvez ele tenha tido uma ideia de que, poxa, se eu só me defender, se eu só me acovardar o campeonato todo, vai ter uma chance de eu me livrar do rebaixamento. Mas o elenco do Remo nem é tão ruim assim, na minha opinião. Também acho que não. 18h44 em Belém do Pará, metrópole da Amazônia. É, papai. Patixa Teló, tá na área. Sou fã. Já tá na área. Aqui em Belém me mandaram um vídeo da Patixa. A próxima vez tu manda pra outra pessoa o vídeo do Cucurella, tá? Cucurella. É. Você comeu, né, pai? Eu acho que você gosta dele. Por isso que eu mandei. Você é um fã do Cucurella. Ele tá na seleção espanhola, né? Tá, e foi recém-contratado pelo Real Madrid. Pelo Real Madrid, né? Ele é das categorias de base do Barcelona. Verdade, verdade.